meus queridos, tudo bem? Aqui mais uma vez juntos no canal Mundo da Matemática, trazendo mais um conteúdo da matemática básica. Vamos estar falando sobre os números racionais, eles na reta numérica. Vamos entender um pouco sobre a comparação entre números racionais e a localização na reta numérica. Vamos aqui para o quadro, temos aqui uma reta numérica e temos números a partir de zero. Nesse momento especificamente, vamos tratar dos números racionais e naturais na reta numérica. Mais para frente, numa aula qualquer, falaremos também dos números inteiros e também propriamente dos reais. Os inteiros, só para dar uma ideia, eles são os números naturais, positivos, e os números negativos, ou seja, antes do zero há números também inteiros. Então os números inteiros, eles são representados, eles são classificados com os positivos e os negativos inteiros. Temos os racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Então qualquer número que pode ser escrito na forma de fração pode ser um número racional. Por exemplo, esses números que estão aqui, eles também são, além de naturais, eles são racionais, porque qualquer um deles podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, 2. Se eu escrever aqui a fração 4/2, lembra que numa fração o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então, no caso aqui, o 4 é as partes que eu tomei e o 2 é as partes que foram divididas no inteiro. Então, isso significa o mesmo que 2 inteiros, porque 4 dividido por 2 é 2. Então, o 2 pode ser representado pelo 4/2. O 2 também pode ser representado pelo 6/3, porque se você dividir o 6 pelo 3, eu vou obter 2. Se você também tiver 10/5, também vai dar 2. Então, qualquer um deles aqui podem ser sim representados por frações. Existe um tipo de número que não tem como ser representado na forma de fração. Então, este tema é para uma aula mais para frente, ok? Que são os números irracionais. Bom, voltando aqui para o nosso quadro branco, entre esses números aqui, que são os naturais, aliás, os naturais, eles foram os primeiros números a ser pensados para representar quantidade pelas civilizações mais antigas. Havia necessidade de representar quantidades através de algum símbolo. Daí surgiram várias formas de representar os números, até que nós temos a nossa aqui, que é a indo-arábica. Então, os números naturais inteiros, eles naturalmente são inteiros. Os números naturais, eles são usados na forma de contagem, de representar quantidade, principalmente de quantidade inteira. Mas entre esses números, também há outros números. Aliás, há infinitos números. São chamados números decimais. E dentro dos números decimais, nós temos os decimais finitos, aqueles que têm o seu último dígito, que termina no seu último dígito, e tem os infinitos. Por exemplo, se eu tiver o número 1,32, esse número aqui é um número decimal finito, porque ele é aqui definido, está definido o seu último dígito. No caso, é o 2. Aqui no caso, na casa das centésimos, tá? Agora, se o número fosse escrito dessa forma, então, aqui nesse caso, não está definido o último dígito. Por quê? Porque essas reticências aqui, elas indicam que o número é infinito, as casas são infinitas. Então, existe um número decimal finito e um número decimal infinito, ok? Todos eles são números racionais. Os decimais também são racionais, porque podem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, como localizar aqui, por exemplo, é esse número racional que está na forma de fração. Todo número racional tem como
representação um número fracionário. Bom, a forma de eu saber quem é este número, em forma decimal, é dividindo o de cima, pelo de baixo. Então, se eu fizer isso, já sabemos que não tenho como fazer a divisão por o dividendo ser maior que o divisor, ser menor que o divisor. Eu coloco 0 e vírgula, e aí eu posso fazer o meu cálculo 0,5. O 0,5, se você pensar em dinheiro, ele é metade de R$1, 0,5, 50 centavos. Que isso daqui é o mesmo que 0,50, certo? Então, se eu pensar no dinheiro, por exemplo, a metade de R$1 é 50 centavos. O nosso 0,5, ele está entre o 0 e o 1. Vamos pensar que exatamente a metade entre os dois números aqui é este pedacinho. Então, o 0,5 ele está exatamente aqui. E na forma de fração, ele é 1 sobre 2. Ok? Por exemplo, como encontrar o 9/4 na nossa reta numérica aqui? Bom, aqui nesse caso é uma fração imprópria por ter um numerador maior que o denominador. Então tem duas formas aqui de transformar essa fração em fração mista ou simplesmente fazer a divisão como eu fiz aqui. Como é que eu faço para transformar essa fração aqui imprópria em uma fração mista? Muito bem, eu pego 9 e divido pelo 4, certo? Algo que eu fiz parecido aqui também. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, 4 vezes quem dá 9, ou chega perto do 9, o 2, 4 vezes 2 é 8, e vai me sobrar 1. Para que eu defina a fração mista, não é necessário continuar esse cálculo. Basta fazer o seguinte, nós temos aqui dois inteiros, o quociente vai ser representado pelos inteiros. Eu tenho dois inteiros e o resto vai representar o numerador da fração. E o divisor, que é o 4, o denominador da fração. Então, esta aqui é conhecida como fração mista, ou seja, mista de misturado. Eu estou misturando o número inteiro com a fração. Eu tenho dois inteiros e 1/4. Então, onde está o 2? O 2 está aqui, 2 inteiros. E o que é 1/4? 1/4 é a metade da metade. Então, qual é a metade que está entre 2 e 3? Deixa eu fazer com outro canetão aqui, ó. A metade aqui, olha só, entre 2 e 3, que representa o espaço, exatamente no meio, o espaço compreendido entre 2 e 3, onde está a metade, mais ou menos aqui é equivalente a 2,5, ok? 2,5. O 2 inteiros e 1/4 é a metade da metade. Ou seja, se eu pensar que entre o 0 e 1, a metade disso daqui é meio. E a metade da metade está entre o 0 e o 0,5. Ou seja, isso daqui é o 0,25. Enquanto aqui é o 0,50, aqui é o 0,25. É a metade da metade. Então, o 1/4, ele é exatamente 0,25. Ou seja, se esse ponto aqui, esse ponto é o 2,50, o 2,25, que representa 2 mais este valor decimal aqui, ó, está entre o 2 e o 2,50. Está exatamente aqui. Então, este ponto é a fração mista 2/1/4 ou 9/4. Uma outra maneira de nós fazermos isto era continuar esse cálculo aqui, ó. Como é que eu continuaria aqui? Eu colocaria o 0,
Está caindo tudo aqui. Eu colocaria o zero e continuo o meu cálculo. Colocaria a vírgula e pensaria em quem vezes 4 chega perto do 10. O 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Para continuarmos o cálculo, eu colocaria novamente o zero. Vamos lá. Colocaria o zero aqui. E quem vezes 4 chega perto do 20? O 5, que dá exatamente 20. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Ou seja, o 9 quartos é 2,25. Certo? Exatamente o que eu fiz aqui. Eu transformei isso daqui em fração mista e procurei entender quem é 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Ah, então 9 quartos é 2,25. Ou seja, tanto desta forma, transformando em fração mista, como fazendo a divisão, você vai chegar no 2,25. E 2,25 é exatamente o número que está entre o 2 e o 2,50. Ok? A metade da metade desse espaço entre o 2 e o 3. Se entre o 2 e o 3 a metade é 2,5, a metade da metade é 2,25, que é esse valor aqui. Ok? Como que nós podemos, pessoal, comparar um número decimal com outro, ou uma fração com a outra? Bom, nesta aula vamos entender como posso comparar um número decimal com outro. Preste atenção, se eu tenho um número assim, ó, 2,25, ok? E eu tenho um outro número, por exemplo, vou usar o exemplo do 2,5. Muitos caem no erro de olhar aqui e dizer o seguinte: aqui é 5, aqui é 25. Então este é o maior. Só que tem uma situação importante a ser observada. O 2 aqui está na casa dos décimos. E o 5 está na casa dos centésimos. Então, nós não temos, no caso do 2,5, um dígito que representa a casa dos centésimos. Quando não temos, é porque é o zero que está aqui. Então, na verdade, o nosso 2,5 é o mesmo que 2,50. Então, quando você tem a ideia de que após o 5 tem o zero, é fácil saber quem é maior. Ora, se os números inteiros são iguais, não posso compará-los, são iguais. Se os números da casa, depois da vírgula, que são os décimos, são diferentes, eu posso compará-los. Veja que aqui é 2, aqui é 5. Quem é maior? Maior é o 5. Então o número 2,50 é maior do que o número 2,25. Ok? Algumas aulas como esta teremos mais para frente. É apenas uma ideia de como podemos representar os números na reta numérica. Sempre lembrando que entre um número natural e outro, sempre vamos ter um número decimal entre eles. Seja finito ou seja infinito. Gostou da aula, pessoal? Dê um like, compartilhe nas suas redes sociais, com seus colegas e amigos. E sempre que puder, esteja pronto para uma nova aula. Aliás, você acionando o sininho aqui no nosso canal, quando tiver uma nova aula, o próprio dispositivo, o próprio YouTube vai mandar um aviso para o seu dispositivo e você vai ser notificado. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.